Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos que nos acompanhem através dos canais digitais da paróquia Nossa Senhora das Graças de São Brás de Birigui. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos compartilhar hoje é São Mateus. O capítulo é o 18, o versículos de 21 a 35 e o capítulo 19, versículo 1. E com muita alegria em nossos corações, hoje nós celebramos a memória de São Maximiliano Maria Golpe, presbítero e mártir. Sacerdote polonês Maximiliano, 1894 a 1941. Foi membro da Ordem dos Franciscanos, conventuais e fervoroso devoto de Nossa Senhora. Fundou o Apostolado Mariano, Milícia da Imaculada. Prisioneiro em campo de concentração, ofereceu sua vida em troca da vida de um pai de família. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou, nos acompanhe em nossa caminhada de discípulos missionários de Jesus. São Maximiliano Maria Golpe, presbítero e mártir, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e com os filhos, e tudo o que possuía para que ele pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhes disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que
O meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos na 19ª semana do tempo comum. E Jesus vem ensinar a cada um de nós nesse tempo comum os seus ensinamentos, as suas curas, a sua libertação no meio de nós. E hoje nós estamos num evangelho, uma narrativa do perdão. O perdão que está em nosso coração. E Jesus diz para nós: aonde está o tesouro, aí está o seu coração. E o evangelho de hoje começa Pedro aproximando-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 vezes na Bíblia é o número da perfeição. E Jesus vem dizer para ele: não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que quer dizer sempre. Que o perdão tem que estar em nosso coração. Aqueles nossos irmãos e irmãs que cometeram algo contra nós, nós devemos perdoar. Perdoar não de boca para fora, mas perdoar de coração. Porque aí onde está o nosso coração, está Deus no meio de nós. E Jesus vem contar uma parábola para nós, porque muitas das vezes, quando os discípulos de Jesus estavam com dificuldade de entender os seus ensinamentos, ele contava a parábola para abrir a mente dos discípulos para entender a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vem dizer para nós, no dia de hoje, que tinha um patrão que tinha um empregado que lhe devia uma enorme fortuna. E esse empregado não tinha como pagar essa dívida. E veio o seu patrão. E o seu patrão disse que não tivesse com que pagar, que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. E o empregado, meu irmão, minha irmã, ele suplicou de joelhos ao seu patrão: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. E o patrão teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida. Mas esse mesmo empregado que foi perdoado a sua dívida, encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma menor dívida. E ele não quis conversa com o seu companheiro. E o companheiro pedindo: dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. E ele não quis, jogou seu companheiro na prisão. E seus companheiros, sabendo disso, foi o patrão e contou-lhe tudo. E o patrão disse: como eu perdoei a dívida dele, ele deveria perdoar também a dívida do seu companheiro. É assim que acontece com nós, meus irmãos e irmãs. Muitas das vezes, nós não perdoamos de coração o nosso irmão, nossa irmã. E nós temos que ter o papel de perdoar. E Jesus ensina a cada um de nós. Todos os dias,
O Pai perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Aqui está na oração do Pai Nosso. Nós temos uma dívida muito grande com Deus e Ele nos perdoa de nossa parte e não sabemos perdoar os pequenos desaforos que recebemos. Possamos, com a intercessão do santo de hoje, São Maximiliano Maria Golpe, perdoar nossos irmãos e irmãs de coração. Assim como o Pai nos perdoa, nós perdoamos os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos unidos e estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.